Oi pessoal, estamos aqui nesta bela noite de domingo para fazer a review do 7º episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Blood of My Blood. E quando a gente leu esse título eu já pensei automaticamente na Daenerys. Mas, como é de praxe de todos os episódios de Game of Thrones, tem a ver com todos os núcleos da série, Blood of My Blood. Então trata bastante de família esse episódio, eu achei pelo menos... Foi bastante. Foi bastante sobre família. E começou, vamos começar começando com o Bran. Socando a bota ali. Começou de onde tinha parado no 6º episódio, que é a Meera fugindo com o Bran e o exército dos White Walkers correndo atrás deles, e daí um estranho salva eles. Que quando começou, parecia aquele estranho, a gente já sabia quem aquele estranho era, e foi, acho que, o momento mais emocionante do episódio. Legal que mostra também o Benjen. Aparece na metade um pouquinho, mas depois aparece uma cena que tem vamos emendar, porque a segunda cena é muito curtinha também. Não é só basicamente pra mostrar que é o Benjen. E pra falar sobre o propósito do Bran como Three-Eyed Raven, que é lutar contra esse tal desse rei negro, que quer entrar no mundo real, digamos assim. Atravessar a muralha. Atravessar a muralha? Isso, atravessar a muralha e entrar no mundo dos homens. Entrar no mundo dos homens. E que quem vai ter que lutar contra ele é o Bran, porque agora o Bran é um novo Three-Eyed Raven. Primeira coisa assim, eles pegaram um personagem do livro que se chama Cold Hands e trocaram pelo Benjen. Porque era uma teoria que o Cold Hands, o Mãos Frias, era o Benjen, mas essa teoria era descartada porque o Cold Hands falava que ele, na verdade, há muitos anos atrás tinha sido um patrulheiro da noite. Então não fechava, não era, ponto. Pra não ter que apresentar outro personagem, eu entendo perfeitamente eles terem colocado o Benjen na história. Sim, porque todo mundo queria muito ver o Benjen de volta na série. E daí ele ainda fala que ele tinha sido deixado pra morrer por um White Walker. Foi esfaqueado pelo White Walker, né? E que as crianças da floresta salvaram ele. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa que eles fizeram pra criar os White Walkers, que foi enfiar um vidro de dragão dentro do coração dele. E isso foi muito massa. Foi. E isso vai mostrar uma coisa, então. O Benjen não vai atravessar a muralha. Porque o Mãos Frias tem um problema, porque ele também foi morto. E ele não consegue atravessar a muralha, porque a magia da muralha impede ele de atravessar. Então o Benjen vai ficar no norte da muralha. Mas talvez, se os White Walkers conseguirem atravessar a muralha, o Benjen também consiga. Pode ser, mas eles vão ter que destruir a muralha primeiro. Então primeiro a gente vai ter uma cena de guerra bem fodona pra isso ter que acontecer. E o Bran aguardando loucamente e vendo o Rei Aerys. Vendo o Rei Aerys mandando queimar tudo, o Jaime enfrentando ele, matando ele. E aí as outras cenas, enfim, que a gente já tinha visto, foi meio que um recap de todas as temporadas, assim. Mas foi bem interessante ver o Mad King ali, mesmo não fazendo muito sentido, porque não tinha como o Bran viajar até aquele lugar. No universo da série, sim. No universo dos livros, ele nunca poderia fazer isso, porque ele só consegue viajar nas Weirwoods. Mas ok, deu pra entender que o poder do Bran é bem mais poderoso do que nos livros. E apesar de ser um ex-máquina, que é uma coisa meio chata, e de eu não achar muito bem feitas a cena da luta do Benjen com aquela arma dele de fogo, é muito massa. Mas eu não achei a luta legal. Não achei a luta bem coreografada, nem com bons efeitos. Mas só o impacto de ser o Benjen... Sim. Já valeu aquela cena foi sensacional e começou o episódio muito bem. E salvou todo o começo do episódio, né? Porque daí depois a cena seguinte dá uma parada assim... Total! Tipo, freio é o Sam. Foi. É o freio total da série. O Sam, que a gente só tinha visto uma vez antes, chegou na casa dele pra deixar lá a Gilly, pra ele ir pra High Castle e falar com os Maesters sobre os White Walkers. E daí era como era de se esperar, que o pai dele é um cuzão, que acha que ele é um nada. E daí eles indo pra Gilly não falar que o Sam não é filho dele, que ela é uma Wildling, que o pai dele odeia, etc, etc, etc. Foi o que era de se esperar dessa cena. Eu sinceramente esperava que o Sam fizesse alguma coisa, falasse alguma coisa, sabe? Tipo, se fizesse algum tipo de oposição ao pai dele. Isso não principalmente quando ele xingou a Gilly. Sim, eu acho que com ele, tudo bem, mas quando ele começou a xingar a Gilly, eu achei que isso fosse gerar algum tipo de... desconforto ali nele, uma coisa maior, uma reação maior. Mas não, mas no fim a gente vê ele desistindo de deixar ela lá e levando ela embora, que tipo, pelo menos ele fez alguma coisa e roubando a espada de aço do Valyrian do pai dele.
de ácido, de aço valeriano do pai dele, que é uma espada que ele pode usar pra matar White Walkers. Sim. Então... Mas ele não vai tão cedo pro norte. Mas se bem que, né... Tá tudo indo tão rápido na série que a gente não sabe. Vamos pro norte, no outro dia ele tá no norte, assim, tipo... Não, né? Tá mas meio enfim... zoado esse sistema de viagem. Essa história do Sam foi interessante, porque mostrou bem o Tarly. Mas foi meio estranho porque ele fugiu com a Gilly no final. Eu não entendi o que eles pretendem fazer com isso, porque ele não pode ir pra Old Town com ela. Pois é. Vão ferrar com o arco dele, provavelmente, também. Mas... Foda-se, é o arco mais chato. Foi bem interessante porque a gente porque a gente gosta do Sam. Mas eu acho que já era esperado. Não teve nada de novo, assim. Eu só achei muito... Achei muito tempo do episódio com ele e achei bem cansativo. Não gostei dessa cena, sinceramente. Achei bem descartável. Pois é. Completamente passável. Depois nós fomos pra Arya. Não, tem uma cena do Tommen. Vamos falar da Arya primeiro, depois a gente vai pra que a gente junta tudo, vamos juntar as cenas, porque senão fica... Eles deram umas picotadas estranhas nas cenas, não entendeu pra entender muito bem. Vamos pular pra Arya, que é ela vendo novamente a peça, dessa vez uma parte diferente, que é a morte do Joffrey, que foi muito engraçado, assim como o episódio passado. Sim, foi muito bom. Uhum. Deu pra dar aquela quebrada, assim, de uma cena mais séria pra uma cena mais divertida. E como todos nós esperávamos, não, ela não matou a atriz que ela deveria matar. E ela ainda disse pra atriz que a outra lá queria ela morta, que é o que ela acha, né? Ela não tem certeza se foi a outra atriz que encomendou a morte da Miss Fisher Murder Mysteries. Mas ela, como ela acha, se afeiçoou pela mulher. E porque ela é uma atriz que tá sendo representada por uma atriz um pouco maior, assim, dava pra saber que ela não ia morrer mesmo, né? Particularmente, assim, tipo, não tem que dizer muito que a gente tava esperando que isso ia acontecer, mas é que o arco da Arya tá tão desinteressante e o arco da Sansa tá tão mais interessante do que o dela. Verdade. Sabe, inverteu completamente. Aos poucos foi ficando menos interessante. Porque daí a menina que ela viu, ela lá, e foi falar com o Jaqengar, e ela aparentemente agora vai matar a Arya. E a parte legal é que a Arya pegou a espada dela de volta. É o dia das espadas, né? O episódio das espadas. Pegou a agulha de volta. E agora eu acho que a menina tem nome. Voltou a ser a Arya Stark. Ela não tá mais tentando ser uma pessoa sem nome porque ela não vai conseguir. Ela tem muita bagagem, ela tem o senso dela de certo e errado. Ela não vai só pegar e matar uma pessoa por matar uma pessoa. Que é uma pena, porque desperdiçou 2 temporadas nossas, né? Ela podia ter ficado em Westeros e resolvido isso em Westeros mesmo. Podia ter aprendido. Mas ela podia treinar com o Sandor, podia ter treinado com outros personagens e se feito mesmo, porque agora o que ela vai fazer? Ela vai ter que voltar pra Westeros e fazer tudo de Westeros. Achei desnecessário esse tempo todo gasto com ela lá, se ela não ia ser uma assassina sem nome. Acho que foi uma coisa que, tipo, no livro tava se encaminhando pra isso, eles não viram como é que eles iam tocar isso adiante e decidiram voltar ela pra lá. E daí no próximo episódio que ela aparecer vai provavelmente mostrar ela lutando contra uma menina. Provavelmente ela vai matar a menina. E aí no final da temporada a gente vai ter ela, a Sansa, o Jon, o Bran, porque o Bran também vai chegar lá e tentando retomar o Winterfell contra o Ramsay. Não, o Bran eu acho que não. O Bran eu acho que não. Nem a Arya, mas com certeza a Sansa e o Jon vão se reencontrar com o Rickon. Eu acho que o Ramsay não vai, tipo, matar o Rickon assim de graça. Vamos ver. Essa parte da Arya foi divertida. Uma coisa, né? 2 episódios sem o Ramsay Bolton. 2 episódios sem o Ramsay Bolton. Dá um alívio. Dá um alívio no coração. Porque a gente sabe que não vai ter morte gratuita. Mas essa parte da Arya foi divertida. Só que, como o Misael disse, foi meio que um desperdício do arco de história dela. Se ela só desistiu. Sabe? Mas vamos ver nos próximos capítulos o que vai acontecer. Só pra... Acho que vale uma comparação com o livro, tá? Porque tem um pouco mais desse desenvolvimento dela. Ela matou um cara pelo bel prazer, que foi o cara o Sir Merryl, tá? Porque ela achava que ele merecia. No livro ela mata ele também, mas ela mata um cara que ela tem que fazer um teste, que é um agiota, um segurador, um cara que faz seguros. E ela mata esse cara com que os Faceless Men mandam ela matar. Então, por isso que mostra que ela é um pouco mais coração duro, assim. Tá? Mas só por isso, só pra deixar isso bem claro. Que ela mata as pessoas mesmo, não tem dúvida. Então, depois a gente passou pra King's Landing, que é o que a gente achou que seria a melhor parte do episódio. Seria o clímax do episódio. O clímax, e foi completamente anticlimático.
Completamente anticlimático. A preview nos enganou muito, porque a gente achou que a Cersei fosse, tipo, mandar matar todo mundo. E daí ela ia ficar lá bebendo o vinho dela enquanto ela via todo mundo se matando e ela ganhando todo mundo, Mas não. O exército dos Tyrell foi lá pra salvar a Marjorie e o Loras, só pra descobrir que o Tommen decidiu que ele ia aliar a coroa à fé e que a partir de agora os atentados contra a fé seriam considerados atentados contra a coroa. E... uma senhora cagada, né? De novo, que a gente já tinha falado em várias séries, de como ele é... pau mandado. Exatamente, como ele é maleável. Porque dessa vez quem puxou as cordinhas dele foi a Marjorie, que o Alto Pardal deixou ele ver a Marjorie, e daí a Marjorie começou a tipo... é porque... entrou na cabeça dele. Exatamente, a Marjorie entrou na cabeça dele porque o Alto Pardal entrou na cabeça dela, ou ela tá muito se fazendo de louca porque ela quer fazer uma coisa totalmente diferente. Então ela tá tentando de dentro, destruir ele de dentro. Mas eu acho que... mas a gente não sabe. A gente não sabe muito bem, não tem como dizer muito. Não temos como dizer se a Marjorie está louca ou se ela realmente acredita nisso. Só que preparou todo o terreno pra uma guerra civil, pra uma luta, pra uma carnificina e não deu nada. Não e isso deu foi a nada. grande cagada, assim, acho que desse episódio que eu achei Talvez que ia ser vai ficar melhor. sei lá, pro nono episódio. O nono episódio é sempre pra ser uma coisa, tipo, uau, bombástica, então eles quiseram guardar isso pra mais tarde. Daí o Tommen libera o Jaime dos serviços dele como chefe da Guarda Real, pela tentativa dele de traição, de assassinato. Tentar salvar eles. E manda ele ir pra River Run pra tentar retomar River Run que os Frey perderam. Nisso tem uma pequena ceninha do Walder Frey dando um xixi nos filhos dele por terem perdido River Run pro Blackfish. E o Edmure aparecendo. E o Edmure está vivo! Coisa que não tínhamos certeza, o Edmure está vivo com os Frey desde o Casamento Vermelho. E eu não entendo por que eles se referem ao Casamento Vermelho como Casamento Vermelho dentro da série. Eu Dentro sei da que série eles se de TV? referem fora da série de TV, tudo bem, mas por que eles se referem a Casamento Vermelho dentro da série de TV? É um nome que as pessoas deram por ter sido um casamento que foi patrocinado pelos Lannister e banhado em sangue. Basicamente, assim, não tem muita explicação. O que eu achei legal dessa cena, muito, muito, muito legal, acho que 2 pontos bem fortes dessa cena que eu acho que vale a pena ressaltar. Sim, o Edmure tá vivo, a gente sabia disso de acordo com os livros, não sabia se isso aconteceu na série. Mas isso significa que vamos chegar a uma convergência, finalmente o Jaime liderando os exércitos dos Lannister para reconquistar e acabar com a guerra de vez. Igual os livros. E quem é que tá indo pra River Run? A Brienne não. E aí o que vai Brienne ter? e Jaime. Vai ter chip de novo dos dois, porque agora... e o Tormund no meio, então vai ter um triângulo amoroso. Só que Brienne e Tormund não estão juntos no Não, momento, não né? estão juntos, teoricamente. E Jaime e Brienne estão de lados opostos novamente, porque Brienne tá lá Sim. em nome da Sansa pra que o Blackfish ajude ela, e o Jaime tá lá pra tomar River Run, o que vai dificultar um pouco o fato do Blackfish ir ajudar a Sansa, porque como é que ele vai ajudar a Sansa se ele tem que manter o casal dele? Sim. Então isso vai ser vai ser um entrave nos planos da Sansa de reunir o pessoal pra retomar o Winterfell. É verdade. Vai ser louco. Daí a gente encerra o episódio com a Dany liderando o Calazar dela e encontrando o Drogon no meio do caminho. Foi só uma cena pra gente ficar assim, tipo, foda! Foi uma cena empolgante pra empolgar a gente, porque tá por vir da Dany. Porque daí ela pega e monta no Drogon e pousa na frente do Calazar dela e fala que escolheu eles todos como irmãos de sangue e se eles vão com ela cruzar o Mar Salgado e retomar os 7 reinos. Daqui a 2 temporadas. Daqui a 2 temporadas, uma temporada, nunca se sabe. E o Drogon gigantesco, né? O Drogon é enorme, berrando lá. Vai ser louco. Facilmente domado. Não entendi acho essa que não, parte. não entendi como é que ela chamou ele, não entendi como é que ela... Enfim, ela só Não era pra mostrar, era só pra mostrar como ela é foda. E mostrou como ela é foda, cumpriu o seu papel. Todo mundo ficou empolgado. Exatamente. Aí nos próximos episódios ela vai de novo ficar tendo problemas porque não consegue controlar ele. A gente vai voltar pra aquela lenga-lenga de sempre. Não, espero que não. Eu espero que não também. Vamos saber, né? Enfim, eu acho que em geral foi um episódio bom, com alguns probleminhas chatos, assim, tipo aquela cena do Tarly que eu achei bem desnecessária. Mas não aconteceu tanta coisa que nem nos outros. Hold the Door ainda foi o melhor episódio, por enquanto. Hold the Door, mas foi um bom episódio. Tá melhorando, sabe? E eu acho que o que tá me empolgando muito é que o arco do Jaime com a Brienne, que é uma das melhores coisas do livro, vai, pelo menos, ser pincelado, sabe? Vai ter
uma cena desses dois, porque já mostrou... Bom, vamos pra preview então, né? Na preview, a preview mostrou o encontro do Blackfish com o Jaime. Que é uma cena clássica do livro também, assim, tipo, preparando pra chegada do inverno, então... Legal, bem legal. E focou bastante na Sansa, indo procurar os Lords fiéis aos Stark, pra se juntar na luta dela pra retomar o Winterfell. E o Tormund meio que dando uma pep talk nos Wildlings pra eles apoiarem o Jon Snow, porque se não fosse pelo Jon Snow, eles não estariam vivos. É verdade. Basicamente foi isso. Ali o preview que vocês podem ver no nosso canal já. Tá aqui já. Ele já várias está. visualizações. Tá? Então por hoje é isso. Nos contem o que vocês acharam desse episódio de hoje, qual foi a parte que vocês mais gostaram, pra que vocês estão ansiosos, o que vai acontecer no próximo. E só pra deixar um adendo aqui, nós fizemos uma enquete hoje pra saber quem é que ia ser a morte do episódio. E não morreu ninguém! A Marjorie foi a mais votada e por um instante eu achei que ela fosse, sei lá, se matar, se jogar da escada. Qualquer coisa louca assim, mas não, a Marjorie não morreu, o Alto Pardal não morreu, a atriz da Arya não morreu, o Loras não morreu, o Rickon não morreu. E assim, as teorias que vocês tiverem, coloca pra gente nos comentários. Coloca pra gente conversar. Eu já vi algumas pessoas dizendo que acham que a Lady Stoneheart vai aparecer no andar da carruagem. Talvez, pode ser. Eu acho que seria uma coisa legal colocar a Lady Stoneheart como a tal da sacerdotisa que foi a Meereen. Seria legal ela ser aquela personagem ali, tipo... Não faz muito sentido. Nada faz sentido. O que faz sentido? Não, mas Lady Stoneheart tem que ser a Catelyn, entendeu? Não tem outra escolha. Mas seria a Catelyn. Ah, tu quer dizer ela com o bagulhinho usando... Não, mas acho ela difícil. Ela sendo a sacerdotisa que ajudar a Daenerys. Acho bem difícil. Seria assim. meio longe demais que a questão dela também é ela se vingando dos Freys, né? E ela não volta bem, ela volta, pelo que a gente entende, possuída por pelo deus do mal e não pelo deus do fogo. Mas isso tudo é teoria. As teorias, inclusive, muita coisa que a gente comentou no último episódio, a gente mudou de ideia conforme o pessoal foi conversando com a gente nos comentários. Então, e foi um recorde de comentários, o Hold the Door teve 125 comentários, acho que é o vídeo mais comentado do canal até hoje. Então, por favor, participem, sabe? Tá muito legal. Vocês vão ver muita gente legal, muita gente louca por Game of Thrones conversando de coisas legais nos comentários. Deixa o comentário ali e vai ter o trailer, vai ter tudo isso também na nossa coluna do Capinaremos toda segunda-feira, já tá lá com uma review bonitinha pra todo mundo que dá acesso ao blog. E um agradecimento pro Aloysio, que nos emprestou o HBO Goldayer de novo, porque semana passada a gente viu o episódio vazado, a gente não usou, a gente não agradeceu, então hoje a gente usou, a gente agradece. Um beijo, Aloysio. E também, desculpa aí se a gente tá ficando com a tela um pouco embaçada de vez em quando, é porque tá muito frio aqui e... Tá muito úmido. Úmido aqui. Principalmente, e aí quando a câmera esquenta ela dá uma embaçadinha, mas é só pra gente deixar isso aqui bem claro, então. É isso aí, vamos parar porque senão já tá em 20 minutos. Tá, tchau gente, até semana que vem. Até mais.